Boa noite! Então, hoje, o nosso último estudo de uma série muito longa. Pois é, só agora eu lembrei que eu queria comentar no final da série quantos slides a gente tinha visto, né? Só que já estava tão extenso que o meu programa, meu arquivo de PowerPoint estava muito pesado. E daí eu acabei abrindo só um de Malaquias. Mas eu acredito que deva ter dado por volta de 1.500 a 1.600 slides a série toda. E hoje é o último capítulo da série Pós-Cativeiro Babilônico, terminando com Malaquias. Malaquias capítulo 4 é o último capítulo. Bom, quem já acompanha a série há bastante tempo, lembra desses slides, sabe disso, mas tem sempre pessoas que começam agora, né? Eu sempre faço essa observação vale para todos os profetas. Então, Malaquias é o mensageiro de Deus. Coloquei mensageiro aqui porque, primeiro estudo de Malaquias, a gente viu que Malaquias em hebraico significa mensageiro, mensageiro de Yahvé, né? Malaquiá, o mensageiro de Yahvé, o mensageiro de Deus. Então, Malaquias é o mensageiro de Deus. E ele transmite as palavras e o quadro que Deus lhe revelou, como todos os profetas. Não é palavra de Malaquias, não é palavra de Isaías, não é palavra de Jeremias. Às vezes a gente fala isso. Ah, Jeremias falou, Isaías falou. Não, está errado. É forma de falar, tudo bem. Mas não foi Isaías que falou, não foi Jeremias que falou, não foi Malaquias que falou, foi Deus. Foi Deus que falou através de Isaías, de Jeremias, de Malaquias. A palavra é de Deus. E por isso ela é eterna. E hoje nós vamos ver isso claramente, como essa palavra é eterna. Dentro de Malaquias capítulo 4, Malaquias já profetiza o nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista. É fenomenal. Vai acontecer só 400 anos mais tarde. Palavra de Malaquias? Não. Não é palavra de Malaquias, a palavra é de Deus, através do seu mensageiro, do seu Malaquiá, né? O seu mensageiro, que é Malaquias. Mas então ele transmite as palavras e o quadro que Deus lhe revelou. Esse quadro, Deus dá um quadro. Deus dá a sua palavra e Malaquias tem que anunciar. Esse quadro que Deus dá, no entanto, tem diferentes dimensões nele, que às vezes nem o profeta sabe, porque o profeta está profetizando coisas que vão acontecer. Isaías está profetizando coisas que vão acontecer 700 anos depois. Malaquias está profetizando coisas que vão acontecer 400 anos depois. Então, ele simplesmente é um mensageiro, ele transmite. Agora, então tem diferentes dimensões que às vezes nem o profeta consegue vislumbrar. No capítulo 4, Deus revela a Malaquias tanto a primeira vinda de Cristo quanto a sua segunda vinda. Vocês vão ver isso bem claramente. Então é assim, ó, o profeta, Deus dá uma visão para o profeta. Essa visão é como se fosse um quadro. Agora, nesse quadro, tem coisas que estão aqui a 10 metros da foto aqui. Tem coisas, essas casas aqui estão talvez a 200 metros do fotógrafo. Agora, essas montanhas aqui atrás, talvez estejam a 5, 7 quilômetros do fotógrafo. Então, tem coisas aqui perto do fotógrafo, tem coisas a meia distância, tem coisas distantes. E assim é a profecia, todos os profetas. Deus fala e Deus dá o quadro. E os profetas anunciam o quadro. Mas dentro desse quadro tem diferentes dimensões de tempo. Então, Malaquias fala da primeira vinda de Cristo, vocês vão ver isso, e também já está falando do dia do Senhor, que é a segunda vinda de Cristo. Outra dimensão, a dimensão final, e tudo isso se funde numa só profecia. Então vamos lá. Malaquias capítulo 3, versículo 13, nós terminamos o último estudo em Malaquias 3:12, porque são 6 blocos em Malaquias, 6 blocos de perguntas e respostas. Em Malaquias 3:12 terminou o quinto bloco. Malaquias 3:13 começa o sexto e o último bloco de perguntas e respostas. Então vamos lá, 3:13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim pergunto, o que temos falado contra ti? Eles estão de uma forma tal de esfriamento espiritual
que eles nem notam esse confronto com Deus, né? A consciência parece que já não acusa, o esfriamento espiritual é tão grande que a consciência não acusa, que já não pesa mais na consciência. O que temos falado contra ti, dizem eles. Vocês dizem, é inútil servir a Deus? O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos os lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes, olha só, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Quer dizer, olha o que eles dizem. É inútil servir a Deus e nós estamos considerando felizes os arrogantes, os que porque eles prosperam, né? Os que praticam o mal estão prosperando, escapam ilesos da mão de Deus, né? Os que desafiam a Deus. Então, o que nós estamos ganhando servindo a Deus, obedecendo os seus preceitos, nos lamentando, nos arrependendo diante do Senhor dos Exércitos, né? Bom, pessoal, às vezes as pessoas realmente têm esses questionamentos, né? Alguns acreditavam e continuam acreditando que se o efeito da adoração ao Senhor não for prosperidade e recompensas nesse mundo, então não vale a pena servir. Por que eu tô servindo a Deus, procurando seguir os mandamentos, cumprir os mandamentos, viver uma vida certa, correta, aos olhos de Deus, quando o sem vergonha ali do lado se dá melhor do que eu, ele tá roubando, mas ele tá vivendo uma vida boa, e Deus não faz nada, e Deus não castiga ele, e eu que estou aqui vivendo uma vida certinha, correta aos olhos de Deus, parece que estou me dando pior do que, né, do que os outros. Então querem recompensas aqui nesse mundo, e às vezes acham também que é inútil servir a Deus. Tem pessoas que falam assim, eu acho que Deus nem existe, porque se Deus existisse, olha, Deus faria alguma coisa com esse daí, com aquele lá, né? Se Deus fosse, realmente existisse, ele me recompensaria pelo que eu estou fazendo, entende? Quer dizer, querem recompensas aqui, agora, nesse mundo, e muitas vezes até negociam com Deus por prosperidade ou coisa assim. Tem muita gente que se pergunta, talvez uma hora ou outra todos nós nos questionemos sobre isso, né? Mas às vezes é um questionamento que a gente logo volta à razão, o Espírito Santo logo nos faz com que a gente se arrependa e volte. Eles, o povo de Deus daquela época, parece que esfriou de uma forma que eles se perguntam o que temos falado contra ti. Eles nem notam mais. Então parece que aqui é um esfriamento maior na fé, né? E estão achando que é inútil servir a Deus. E aí, agora vamos ver como Deus dialoga com eles. E o que Deus diz? Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Primeiro, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Portanto, nem todos estavam desviados. Alguns ainda temiam o Senhor. O esfriamento espiritual parece que era muito grande e pegava boa parte do povo de Deus. Mas alguns ainda temiam o Senhor e honravam o seu nome, né? E a segunda parte, foi escrito um livro como memorial na sua presença. Essa questão do livro, pessoal, um livro foi escrito como memorial, como memória. É bem interessante. Eu só vou mostrar para vocês algumas passagens, mas a Bíblia está cheia de passagens que falam de um livro. Deus gosta desse exemplo do livro, tá? Foi escrito um livro de memória na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome, os que temem ao Senhor e honram o seu nome. Deus escreve os seus nomes no seu livro. E daí vejam, algo anotado num livro é algo que fica registrado.
E essa é a questão. Algo que não é esquecido, porque está anotado, né? Serve de memória. Ao contrário de esquecer dos que temem e honram, dos que o temem e honram, Deus tem os seus nomes anotados no livro da vida e Deus os honrará. Vejam agora, eu peguei só passagens do Apocalipse para mostrar para vocês, porque o Apocalipse é o último livro, é essa revelação do fim, né? E veja como só no Apocalipse Deus usa essa imagem do livro, né? Apocalipse 3:5, o vencedor dessa carreira, né? Dessa vida, dessa luta dessa vida, o vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O seu nome está anotado. Memória, um memorial, né? Seu nome está anotado no livro da vida. E pelo contrário, eu não, né? Não só não esquecerei, não apagarei, pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos, quer dizer, Deus os honrará. Aqueles que aqui neste mundo temem e honram a Deus, quando Jesus Cristo voltar, ele honrará essas pessoas que o honraram aqui neste mundo, né? E não os esquecerá, porque os seus nomes estão escritos no livro, está registrado, não é esquecido por Deus. Apocalipse 20:15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Vejam a importância de ter o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 21:27, nela, a cidade santa, a nova Jerusalém, não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, veja como Malaquias, o que Deus fala em Malaquias, Deus repete no Apocalipse. Aqueles que o temem e que o honram têm os seus nomes escritos no livro da memória, o livro da vida de Deus, né? E serão honrados por Deus na segunda vinda de Cristo. A recompensa da fidelidade a Deus, portanto, não está em tesouros, prosperidade, recompensas nesse mundo, mas em sermos considerados um tesouro especial de Deus. Esse termo aqui eu usei, na verdade, ele vai entrar no próximo versículo, tá? Aqui, ó, eles serão meu tesouro pessoal. Eles serão meu tesouro pessoal. Então, por isso, a recompensa da fidelidade de Deus não está em tesouros aqui nesse mundo, mas em sermos considerados um tesouro especial de Deus, de termos os nossos nomes escritos no livro da vida e recebermos a herança da glória, né? Aí está a nossa recompensa, o nosso tesouro. E o texto continua dizendo: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. No dia em que eu agir, no dia em que eu agir é o mesmo que no dia do Senhor. Quem já assiste os estudos aí há mais tempo vai lembrar disso, eu já falei isso várias vezes. Quando aparecer no dia do Senhor na Bíblia, olha, 80% de chances de estar se referindo a juízo final, tá? Volta de Cristo e juízo final. No dia do Senhor. Então, no dia em que eu agir, é o mesmo que no dia do Senhor. E normalmente está relacionado à volta de Cristo e ao juízo final. E diz, no dia em que eu agir, eles, aqueles que o temem e honram, serão o meu tesouro pessoal. Que maravilhosa recompensa para os que temem e honram a Deus. Enquanto o mundo os despreza e às vezes considera como lixo, né, o que os cristãos creem, para Deus eles são o seu tesouro pessoal. Continuando, então, agora vejam, então, quando? Olha aqui, no dia em que eu agir. No dia em que eu agir, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio.
entre os que servem a Deus e os que não servem. Nesse mundo, nem sempre é visível a diferença entre alguém que serve a Deus e alguém que não serve. Pode parecer que não há vantagem em seguir e servir a Deus, como é aquela crítica daqueles judeus que estão dizendo é inútil servir a Deus, porque a gente procura viver uma vida certa e tal, mas o outro que não faz nada se dá melhor do que a gente, né? Então é melhor ser um arrogante, aí é melhor viver como eles, porque, né, é inútil servir a Deus. Então, nesse mundo, nem sempre dá para ver essa diferença visível. Mas, no dia do Senhor, no dia em que eu agir, diz Deus, né? No dia do Senhor, na volta de Cristo, essa diferença será visível e concreta, assim como a recompensa também será visível e concreta. Vamos lembrar Mateus 25, 31 a 34? Quando o Filho do Homem vier no dia do Senhor, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará. Esse é o dia em que será, esse é o dia do então. No dia em que eu agir, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns os outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Aí é nítido, aí é claro. Aqui está a divisão que importa. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, olha a recompensa, a divisão nítida e a recompensa nítida. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Portanto, pessoal, esse versículo aqui, ó, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. E na volta de Cristo se verá claramente, essa diferença ficará nítida e a recompensa também. Continuando, pois certamente vem o dia. E agora notem que uma linguagem muito bíblica, por sinal, mas uma linguagem dramática. Certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Pessoal, palha, fogo em palha, né? Diz o Senhor dos Exércitos, e não sobrará raiz ou galho algum. Dia terrível, né? Certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Agora vejam, em Mateus 3, 10 a 12, isso não é só Malaquias que fala isso. Mateus 3, 10 a 12, quando João Batista está pregando e chamando o povo ao arrependimento, e João Batista tinha o objetivo de preparar o caminho para a vinda do Senhor, para a primeira vinda e para a segunda vinda de Cristo. E João Batista diz, o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançado ao fogo, ardente como uma fornalha. Ele tem a pá em suas mãos, ele limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Queimará a palha, todos os arrogantes e os malfeitores serão como palha. Certamente vem o dia, ardente como fornalha, e todos os arrogantes e os malfeitores serão como palha. E ele queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Vamos voltar lá? Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Chegará o dia em que Jesus voltará, separará
as ovelhas, os cabritos, né? E chegará o dia em que ele limpará a sua ira e recolherá o seu trigo no celeiro. As ovelhas são só metáforas diferentes. E queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Um dia terrível para os que não creram, para os que não honraram, para os que não temeram o Senhor. E um dia de grande alegria para aqueles que honraram, que temeram. A esses Jesus dirá: venham benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que você está preparado. Para aqueles Jesus dirá: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E essa questão do fogo, da fornalha, né? Alguns podem achar que, né? Mas Jesus usa essa linguagem. Olha o que Jesus fala, né? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afaste de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo eterno, fornalha. Fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Né? Linguagem dramática, castigo dramático. Então, no dia em que eu agir, no dia do Senhor, então vocês verão a diferença entre o justo e o perverso. Vai chegar esse dia. Mas para vocês, então, para aqueles que, os arrogantes, os malfeitores, eles serão como palha, né? E não sobrará raiz ou galho algum. Agora, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. E aqui, pessoal, está a questão ao mesmo tempo que ele está falando da segunda vinda de Cristo, do juízo final, do dia do Senhor, da separação final, ao mesmo tempo ele encaixa a primeira vinda de Cristo de uma forma fabulosa. E agora, vejam, para vocês que reverenciam o seu nome, o sol da justiça se levantará. O sol da justiça. Trazendo cura em suas asas. E o sol da justiça é uma referência a Jesus. Por que, pastor? Mas como é que é uma referência? Bom, vamos lá. Primeiro, Isaías 9, 2, 3 e 6. O povo que andava em trevas viu grande luz, sol, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eles se alegram diante de ti, olha aqui, vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Eles se alegrarão diante de ti como se alegram no tempo da colheita. E como exultam quando repartem os despojos, a alegria, né? Sairão, saltarão como bezerros soltos, a alegria da salvação trazida por Jesus. Por quê? Quando o povo que andava em trevas viu grande luz, os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu, sabe quando? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus. O menino nos nasceu, né? O Pai da eternidade, só se aplica a Jesus. E quando esse menino nascer, o povo que estava nas trevas viu grande luz, e aos que viviam na região resplandeceu luz. E Jesus, eu não coloquei todas as passagens aqui, mas Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. João capítulo 1 diz que o verbo que era Deus, estava com Deus, o verbo era a luz, e a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, né? Então Jesus é a luz do mundo, Jesus é esse sol da justiça que brilha. E daí pessoas, pastor, mas será que é tão exato assim? Bom, agora deixa eu dar o mais exato para vocês, tá? Lucas 1, 78, 79. Graças à profunda... Isso é Novo Testamento. Isso é Zacarias, profecias de Zacarias, não o Zacarias do Antigo Testamento, Zacarias, pai de João Batista. Né? O pai de João Batista, que teve aquela visão com o anjo no templo. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte.
Nos visitará o sol nascente das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, que é exatamente os que andavam nas trevas e na sombra da morte. Isaías, nos visitará o sol nascente das alturas. E isso aqui é Zacarias falando de Jesus. Diz que Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. E é a vinda de Jesus. É Lucas capítulo 1 é o nascimento, 1, 2 e 3 é o nascimento de Jesus, né? A vinda de Jesus ao mundo. Então, graças à profunda misericórdia, nos visitará o sol nascente. Qual é o sol nascente das alturas? É Jesus, né? Então, veja como Malaquias já profetiza a vinda de Jesus. O sol da justiça se levantará, né? Nos visitará o sol nascente das alturas. E até, pessoal, isso daqui, essa profecia de Malaquias, depois com também a profecia de Zacarias lá, né? Inspirada pelo Espírito Santo, o pai de João Batista, esse foi o texto usado pelos cristãos para ressignificar ou reconceituar a data do Natal. O Natal, o sol da justiça se levantará. O solis invicti nati significa o nascido do sol invencível. Se refere à celebração romana do Dies Natalis Solis Invicti, o dia do nascimento do sol invencível, realizado em 25 de dezembro. Então, você sabe dessa história, só estou repetindo. Em 25 de dezembro, os romanos celebravam o dia Dies Natalis Solis Invicti, o dia do nascimento do Sol Invencível. Esse feriado homenageava o deus Sol romano, o Sol Invictus, Sol Invencível, e celebrava o renascimento da luz após o solstício do inverno, marcando o momento em que os dias começariam a ficar mais longos. Isso para o Império Romano, na religiosidade romana. A data, então, era marcada por festividades e o conceito foi posteriormente associado ao cristianismo, que fixou a celebração do nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Mas por que o cristianismo começou a celebrar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro? Para ressignificar o dia Natalis Solis Invicti, que os romanos guardavam. Então, ao invés de guardar o dia do nascimento do Sol Invencível, nós vamos, a partir de agora, guardar o dia do nascimento do Sol da Justiça, ou, né, nos visitará o Sol nascente das alturas, Zacarias, né? Então, os cristãos ressignificaram, reconceituaram a data, né? Todo mundo guardava o dia do sol, o nascimento do sol invencível, 25 de dezembro, e os cristãos deram reconceituaram, ressignificaram essa data, diz a partir de agora nós não vamos mais. Isso começou quando o Império Romano se tornou um império cristão, foi cristianizado, né, com o imperador Constantino. Então, a partir dali, não, nós não vamos mais, nesse dia 25 de dezembro, a gente não vai mais lembrar do nascimento do Deus Sol, nós vamos lembrar do nascimento do Sol da Justiça. De onde eles tiraram isso? Eles tiraram isso, essa ressignificação, tinha um fundamento bíblico até para falar isso, né? Eu não estou dizendo que eles fizeram certo ou errado. Eu também não acho que eles fizeram errado, tá? Mas foi bem interessante né, o que eles fizeram. Então vamos lembrar o sol da justiça, o sol nascente das alturas, né? Tem fundamento bíblico para dizer isso. E o fundamento bíblico é a profecia de Malaquias, que se cumpre em Jesus, né? E que é repetida por Zacarias, pai de João Batista. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó, a palha que será queimada, palha queimada vira pó, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhes dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Horebe é uma outra forma de falar do Monte Sinai. Então, lembrem-se da lei do meu servo Moisés,
dos decretos, das ordenanças. Isso são formas de falar da palavra de Deus, da palavra que Deus deu para ser guardada, da fidelidade a Deus e à palavra de Deus. Lembre-se da lei, dos decretos, das ordenanças que lhes dei em Horebe para todo o povo de Israel. Deus incentiva a seguir a sua palavra, o contrário do que os sacerdotes estavam fazendo na época, porque os sacerdotes, aos sacerdotes diz Deus, vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança. Vocês quebraram a aliança, vocês se desviaram do caminho e ainda ensinam o erro para os outros. E o que Deus está relembrando aqui é, lembrem-se da lei do meu servo, dos decretos, das ordenanças, seja fiel à palavra de Deus, siga nos caminhos de Deus, honre, tema e honre a Deus e siga a Deus, né? E a recompensa virá no dia do Senhor. E agora, interessantíssimo, agora vem João Batista, a profecia do nascimento de João Batista. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Tá, pastor, mas como é que isso é João Batista? O que isso tem a ver com João Batista? Pois é, a princípio parece que nada, né? Bom, deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá para o Novo Testamento. Vamos deixar Jesus explicar essa história. Mateus 11, 11 a 14. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, diz Jesus, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. Ele mesmo é Elias que estava por vir. Não quer dizer que João era Elias, né? Mas esse espírito de um profeta que Elias, o próximo texto que eu vou mostrar é o texto da transfiguração de Jesus. Quando Jesus foi transfigurado no monte, quem apareceu? Moisés e Elias. Qual é o significado de Moisés e Elias aparecer? Moisés é o representante da lei. Elias é o representante dos profetas. É como se Elias fosse considerado o maior de todos os profetas. Então, Elias representa todos os profetas, Moisés representa a lei. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui, né? Elias era o representante dos profetas, e João Batista, de novo, é o profeta, esse grande profeta do Novo Testamento, né? E vocês o reconhecem, ele mesmo é Elias, não é que dizer que ele era Elias, mas ele é esse espírito de Elias. Vejam, então, outro texto, em Mateus 17, 10 a 13, novamente Jesus, né? Mas os discípulos perguntaram a Jesus, quando eles tinham descido do monte onde Jesus tinha tido a transfiguração, por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? E os escribas diziam isso, que Elias venha primeiro, justamente por causa de Malaquias capítulo 4. Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Mas também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Então, Elias, que virá, Malaquias diz que ele enviará Elias. Elias virá primeiro, antes do dia do Senhor. E Jesus deixa claro que João Batista é esse Elias, né? Esse profeta do Novo Testamento, chamando o povo ao arrependimento, assim como Elias fez com Jezabel, com Acabe, nos seus tempos, né? João Batista é esse profeta que vem antes da vinda de Cristo, prepara o caminho do Senhor, né? Um caminho de arrependimento para a vinda do Senhor. Então, João Batista é esse Elias, né? Olha, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, vocês não reconheceram.
era João Batista. Então, está explicado. A profecia de Malaquias se cumpre literalmente em João Batista, na vinda de João Batista e na vinda de Jesus, o sol da justiça. Né? João Batista é o Elias que viria e Jesus, o sol da justiça. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, depois ele fala, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, os corações dos filhos para os seus pais, do contrário eu virei e castigarei a terra com a maldição. Vejam como Lucas 1, 13 a 17 diz isso. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Zacarias aqui é o pai de João Batista, né? Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Veja a profecia de Malaquias. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Está aqui a explicação. Não é que ele era Elias. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos. Está vendo aqui? Se voltem, fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Lucas 1. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. É o arrependimento, é a condução de João Batista ao arrependimento das pessoas, né? A preparação. João 3, 1 a 3 diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, vós o que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E nesse sentido, João Batista é o que prepara, chama as pessoas, continua chamando todos ao arrependimento e prepara as pessoas para o grande dia do Senhor, né? Para a segunda vinda de Cristo. Então, João Batista preparou a primeira vinda de Cristo. Foi ele que, João Batista, que diz de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista prepara o povo, saiu batizando no deserto da Judéia, né? Pregando o batismo de arrependimento. Mas João Batista, também a mensagem de João Batista ecoa por todos os séculos, nos preparando para a vinda de Cristo, para a segunda vinda de Cristo, né? A profecia de Malaquias se cumpre perfeitamente 400 anos mais tarde com o nascimento de João Batista de Jesus. Então vejam, agora, para terminar, tá? Lucas 1, 76 e 79. E você, menino, João, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá do Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, Jesus, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Se a gente lê Lucas capítulo 1, a gente tem literalmente a profecia de Malaquias se cumprindo. Na vinda de João Batista, o Elias, do Novo Testamento, aquele que prepararia o caminho do Senhor, exatamente como diz a profecia de Malaquias, e nós temos o sol nascente, nos visitará o sol nascente das alturas, o sol da justiça de Malaquias, quer dizer, Malaquias capítulo 4 se cumpre perfeitamente, né, em Lucas capítulo 1, não em Lucas capítulo 1, mas no nascimento de João Batista, no nascimento de Jesus, se cumpre Malaquias capítulo 4, 400 anos depois. Maravilhoso, né? Divino, isso é divino. Não é Deus, não são homens que escrevem. Pedro, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Essa é a profecia. Como é que isso se cumpre? Ah, virá Elias. Ah, pois é, mas Elias não veio. Daí Jesus diz, na verdade ele já veio, vocês não reconheceram. Elias é João Batista, que veio no espírito de Elias, né? Veja como é perfeito. Por que é perfeito? Como é que pode ser tão perfeito? Porque Deus é perfeito, e porque é Deus que está falando, não é Malaquias que está falando.
Pessoal, não é Malaquias que está falando. Assim como Malaquias profetiza a vinda de João Batista, a vinda de Jesus, e isso se cumpriu perfeitamente. Por quê? Porque é divino, porque a palavra de Deus é a mesma palavra de Deus que diz: olha, eu odeio o divórcio. É a mesma palavra, essa palavra divina que vale para todos os sexos. Eu odeio o divórcio. É a mesma palavra que diz: vocês estão me roubando. Mas o que nós estamos te roubando? Os dízimos, as ofertas. Vocês estão me roubando. Essa palavra divina. Isso é acusação de Deus. Né? Essa mesma palavra divina, essa palavra santa, a palavra verdadeira, em todos os pontos, não só na vinda de João Batista, na vinda de Jesus 400 anos depois, mas em tudo que Deus fala. Quando Deus também acusa o seu povo dos seus pecados, que também vale para nós, né? Enfim, assim nós terminamos então nossa série aí, pós-cativeiro babilônico, que termina com Malaquias, o último capítulo o último livro do Antigo Testamento. Quem não viu, o que continua depois de Malaquias? Malaquias viveu 400 anos antes de Cristo. E nos próximos 400 anos não tem outro livro bíblico. Não tem outro livro bíblico. Tem o período intertestamentário entre Malaquias e Jesus. Temos uma série inteira e muito completa do período intertestamentário, que vale a pena ser assistida para quem não assistiu ainda, tá? Se quiserem, olha, daqui a pouco, dezembro, a gente vai parar com os nossos estudos bíblicos aqui, né? Online, ali perto do Natal. Aí vocês podem pegar aí o período intertestamentário, se quiserem, até janeiro lá, pega o período intertestamentário para ver, né? Bem interessante, acho que são 6 ou 7 estudos, entra ali a origem dos fariseus, a origem dos saduceus, entra os livros dos Macabeus, o período dos Macabeus, tá, que tem nas Bíblias católicas, não tem na nossa, mas é a continuação da história. Bem interessante. Então, nós temos aí, já temos aí o período pós-cativeiro babilônico, que termina em Malaquias, e temos também a sequência, né, do período intertestamentário. Muito bem, pessoal. Então, como é que continua a série? Bom, a série acabou aqui, mas como nós estamos aí na metade de outubro, temos mais aí novembro e até primeira e segunda semana de dezembro. O que nós vamos fazer? Não adianta eu querer começar uma série de um livro inteiro novo, né? Não vai dar para fazer isso. Então, o que eu vou fazer é pegar outras. Já que a gente estudou essa série, estamos quentes dentro dessa série, desse período histórico, estamos dominando esse período histórico, né? Eu vou pegar Jeremias e Ezequiel. Jeremias e Ezequiel viveram também no período do cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor, os exércitos de Nabucodonosor invadiram e dominaram Jerusalém. Jeremias, por exemplo, é a época em que Jeremias, o profeta Jeremias, foi levado para o Egito. Ele não foi para a Babilônia, foi para o Egito. Eu vou explicar isso, tá? Então, é o período de Jeremias. Se a gente Vamos pegar que está quente esse período para a gente entender Jeremias, porque daí a gente consegue ter um vislumbre assim do que Jeremias está falando na sua profecia. Jeremias e Lamentações de Jeremias, que tem tudo a ver, tá? Então a gente vai pegar de tabela 2 livros, Jeremias e Lamentações de Jeremias. E Ezequiel também. Ezequiel é outro que viveu esse período. E Jeremias foi levado para o Egito, mas Ezequiel não. Ezequiel foi um dos deportados, levados cativos no cativeiro babilônico. Ezequiel morou na Babilônia também, né? Como um cativo lá na Babilônia. E de lá ele profetiza. Então, quando a gente pega esse período, a gente consegue entender um pouquinho melhor o que esses profetas, agora que a gente já entende o período, a gente vai entender um pouquinho melhor o que esses profetas estão falando, tá? Então, eu não vou passar capítulo por capítulo, mas vou dar, assim, uma noção meio geral, 2, 3 estudos aí sobre cada um deles. Jeremias, né, e por tabela Lamentações de Jeremias e o profeta Ezequiel, tá bem?